Bem-vindos ao nosso preparatório em auditoria contábil para o exame de suficiência do CFC, edição 2017. Meu nome é Osmar Pastore e eu vou estar acompanhando vocês aqui ao longo da sequência de aulas, para que vocês estejam muito bem preparados para o exame. A nossa disciplina, embora tenha uma ementa muito extensa, ela na verdade é cobrada muito pouco dentro do concurso, considerando o total das questões que aparecem. Para vocês terem uma ideia, um levantamento lá de todas as edições do concurso mostra que você tem menos do que 40 questões espalhadas ao longo de todas as edições, cobrando efetivamente auditoria. E aí é importante destacar uma coisa, não é só porque a disciplina, ou melhor, a questão fala de auditoria ou fala de auditor, que é efetivamente uma questão de auditoria. Então o sujeito vai lá e faz um preâmbulo dizendo assim, um auditor foi conferir lá, por exemplo, a posição de estoque da empresa, e aí ele tinha esses dados, Poxa, se fosse uma questão de auditoria, diria, olha, os dados que foram apresentados são esses, e os dados que foram cobrados são aqueles. Algumas questões aparecem assim, olha, ele encontrou esses dados e aí, com base nesses dados, qual é a posição do estoque? Isso não é questão de auditoria. O cara colocou lá o auditor só como uma figura decorativa, Você vai ter que fazer lá o cálculo para saber a posição do estoque, usando os princípios contábeis ligados a essa área. Então, questões típicas de auditoria são menos de 40 ao longo de todos os concursos, de todos os exames. E aí, nessa hora, a gente tem que ser prático, vamos focar naquilo que é mais cobrado. Daí essa edição desse preparatório, que é um intensivão focando nisso. Chega de lero-lero e vamos direto para o que interessa. A auditoria contábil, o exame de suficiência, a gente começa falando de conceitos e aplicações da auditoria contábil. Essa é a primeira aula que aborda esse tema. Então vamos lá. Já de cara, para começar a trabalhar, a gente tem que conceituar a auditoria. E existem diversas definições de auditoria, variando muito pouco entre si, mas que elas, de qualquer forma, dizem a mesma coisa, mas dando ênfase a aspectos diferentes. Então, a gente começa com a definição de auditoria, que fala de um sistema de controle, na verdade. Então, a auditoria seria, segundo essa definição, um conjunto de sistemas de controle que compreendem, e a gente destaca isso propositalmente, um plano de organização, juntamente com todos os métodos e procedimentos que, de forma ordenada, vão ser aplicadas na entidade para quê? Proteger seus recursos, obter informações oportunas e confiáveis e promover a eficiência operacional com observância de leis, normas e políticas vigentes. O destaque aqui dessa definição é que plano, quando ele fala plano de organização, ele já começa a falar do método da auditoria que tem na sua fase inicial de trabalho necessariamente um planejamento que precisa ser documentado e evidenciado. Então aqui tem um enfoque principalmente em cima da necessidade de se fazer um plano e de se aplicar métodos que sejam considerados boas práticas, confiáveis. E depois se destaca o que a auditoria faz de uma maneira geral. E aí a gente está falando, a auditoria protege os recursos da organização, obtém informações que são verídicas, fidedignas, e além disso promove melhorias dentro da empresa, É claro que a auditoria contábil, ela tem um enfoque muito mais nas informações do que nos outros aspectos, Mas esses aspectos também são cobertos. Continuando, Outra definição diz que é uma das técnicas desenvolvidas pela ciência contábil com o objetivo primordial de examinar, e olha aí o destaque, a veracidade e correção das informações apresentadas na escrituração e nas demonstrações contábeis das entidades. Essa outra definição
coloca a auditoria no centro do trabalho do contador, né, ou do contabilista, né, e além disso, né, diz que o foco principal é validar as informações que são passadas. Fica subentendido nessa definição que é validar as informações que são passadas para fora da organização, tá? Mas existe a auditoria interna e a gente vai ver esse conceito também. Então, este outro enfoque que não é errado e ele não é incompatível com o primeiro, fala do quê? Do contexto da auditoria no cerne da contabilidade e destacando a importância dela de validar as informações que são geradas dentro da contabilidade, tanto no processo de escrituração quanto no processo de quê? Processo esse que sustenta a elaboração das demonstrações contábeis. Qual é a motivação? A necessidade de acompanhar e avaliar a correta aplicação de normas e procedimentos internos e externos da empresa. Por quê? Porque se a empresa estiver seguindo esses procedimentos, ela é mais segura e, sendo mais segura, atrai os olhos dos agentes externos sobre ela. Que agentes externos são esses? Financiadores, clientes, fornecedores e o próprio governo. Mas isso a gente vai estressar daqui a pouco, tá? Então, os elementos da definição que a gente destaca aqui para vocês, né? Se fala de entidades. E aí fica mais ou menos claro que quando se está destacando entidades, a gente está falando de sociedades que geram lucro, associações, fundações, né? Organismos governamentais, tudo isso é submetido à auditoria, com variações em função da natureza da atividade. Tanto que nas normas a gente destaca, uma das funções do auditor é entender, a gente vai destacar isso um pouquinho mais para frente também, entender o que a organização faz, entender aquele mercado para se posicionar de uma maneira adequada. Aquilo que é certo para uma organização talvez não seja o enfoque principal ou exatamente aquilo que a gente consideraria correto, né, praticar em outra organização. E existe lá aquele enfoque, né, nessa última definição, em cima das técnicas contábeis. Para você que está estudando lá para o CFC, essas técnicas contábeis são óbvias. Então, quais são elas? A escrituração, a partir dos registros, a elaboração dos relatórios financeiros, das demonstrações contábeis. Aí vem a análise das demonstrações contábeis para entender como é que a empresa está e, finalmente, a auditoria que fecha tudo e diz, olha, isso aqui está válido, isso aqui não está válido, tem que fazer algum tipo de correção. Então, esse é o encadeamento, né, e é o posicionamento da auditoria dentro do trabalho da contabilidade. A auditoria contábil, agora a gente está indo para uma melhor definição em cima da atividade contábil. Aí ele fala, né, já que faz parte lá do processo, né, dos diversos processos, das técnicas que são usadas pela contabilidade, ela diz, é o ramo da contabilidade, entendendo-se ramo, uma sequência de atividades específicas da contabilidade, que tem a função de verificar a precisão dos registros contábeis, né, com a finalidade de combater fraudes e prevenir irregularidades dentro de uma empresa. Aqui a gente abre um parênteses. Pegadinha de todo concurso. Falou em auditoria, o cara tenta te induzir ao erro e dizer assim, olha, a auditoria tem a função, né, principal de descobrir fraudes e erros, denunciar fraudes e erros. Não, está errado. A auditoria tem a função de dar maior segurança sobre as informações que são prestadas para fora da empresa, principalmente a auditoria contábil, né, nesse caso. Tá? Então, aquele negócio de a auditoria tem a função de polícia para descobrir crimes dentro da empresa ou besteiras dentro da empresa, leia-se, fraudes e erros, está errado. Colocou isso como alternativa, arrisca, porque é pegadinha. E a gente fecha dizendo que a auditoria, né, vai acabar fornecendo informações seguras e transparentes, né, e possibilita, então, a identificação de falhas, tanto no controle interno quanto no sistema financeiro da empresa, de uma maneira geral. Então,
Se passou pelo auditor, o auditor vai colocar as críticas dele, né? Vai permitir que as demonstrações contábeis sejam corrigidas, e aí ele verifica de novo, e se elas não forem corrigidas, ele vai lá colocar lá ressalvas dizendo, olha, aqui tem problema, né? Eventualmente ele pode glosar de vez, ele pode chegar lá e dar um parecer adverso sobre as demonstrações contábeis, mas isso a gente vai ver mais para frente. Continuando. Segundo o Crepaldi, foi ele que fornece, né, uma definição alternativa para a auditoria contábil, a auditoria das demonstrações contábeis é um conjunto de procedimentos técnicos com o objetivo, né, de emitir uma opinião sobre a adequação dessas demonstrações. Olha só, cada definição não foge muito do contexto geral do que é auditoria, mas destaca uma coisa. Então, essa definição aqui destaca especificamente o aspecto de se emitir um parecer. No final, o que o auditor tem que fazer é dar um diagnóstico. É igual ao médico. Vai lá, verifica o paciente, depois ele tem que dizer objetivamente para o paciente se tem saúde ou se não tem saúde e qual é a doença, né? Isso aí fecha o trabalho do auditor. Não emitiu esse parecer, ele não concluiu o trabalho. Ok? Bom, continuando, vamos lá. A gente também, né, aqui, agora, já que o nosso contexto é auditoria contábil, passa simplesmente a referenciar, a partir de agora, o trabalho de auditoria contábil como sendo a auditoria em si. Onde houver algum tipo de especificação, né, ou especialização na abertura, né, da discussão sobre auditoria, sobre um outro enfoque, a gente destaca, olha, essa auditoria aqui é uma auditoria de um outro tipo, apenas para naqueles casos em que a gente vai comentar outros tipos de auditoria ao longo da nossa exposição aí. Vamos continuar. Objetivos, então, da auditoria. Os objetivos finais da auditoria são aumentar o grau de confiança das informações que estão lá dentro das demonstrações contábeis. Por quê? Porque essas demonstrações contábeis vão ser lidas por agentes externos e eles precisam ter confiança naquilo que eles estão recebendo. Se o balanço diz que tem lucro, o auditor vai lá e confirma, olha, eu fui, verifiquei e tem lucro realmente. Se o balanço diz que existe o princípio da continuidade dentro daquelas demonstrações contábeis, ele está sendo observado, a empresa vai continuar ou tem condições de continuar as suas atividades operacionais, o auditor confirma isso também, ou alerta para o fato de que esse problema pode ser potencial para a organização. Continuando, o objetivo, né, para aumentar esse grau de confiança, é expressar uma opinião sobre a propriedade das demonstrações contábeis. Propriedade aqui entendido como sendo a adequação. Propriedade como sinônimo de adequação. Então, a propriedade é a adequação das demonstrações contábeis e assegurar que elas representem adequadamente a entidade auditada. E aí a gente ainda acrescenta, né, que isso inclui o exame dos controles internos. Por que inclui os exames dos controles internos? Para dar uma explicação bem rápida, né? A demonstração contábil ela pode estar certa, mas os controles internos, né, que verificam erros, eles podem falhar ou então nem existirem, né? E aí as informações contábeis estão certas apenas porque elas foram geradas de uma maneira correta, não tem verificação. Então, nessa hora, o auditor também tem a obrigação de emitir um parecer sobre o controle interno, dizendo assim, se alguém ficar com dor de cabeça, se alguém quiser sacanear a organização, ele pode. Por quê? Porque o controle interno vai deixar passar. Então, está tudo certinho por enquanto. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo o seu trabalho com bastante zelo, mas os controles internos que deveriam checar as informações não estão trabalhando direito. Então, ele deve fazer esse alerta, né, tanto para a organização, para que ela corrija as ações, né, devidas dentro do controle interno, quanto para fora, se essas correções não acontecerem. Tá? Então, ele também tem essa função. Pode estar certo por acaso. Então, ele alerta, olha, o controle interno não está funcionando. Se o cara errar, passa batido. Continuando.
Os objetivos operacionais. Aí, quando a gente fala os objetivos operacionais, são aqueles objetivos mais palpáveis, né, mais óbvios. E um deles, né, claro, dentro da auditoria, é adquirir conhecimento sobre a natureza das operações, dos negócios e da forma de organização da empresa. Isso é óbvio, mas esse é um objetivo operacional durante a auditoria. Para fazer aquilo que a gente destacou antes, né, certificar as demonstrações contábeis, primeiro eu tenho que entender o negócio, entender o ambiente onde eu estou. Então, por isso que a gente diz que são objetivos operacionais. Outro, identificar e avaliar riscos de distorção. A gente vai voltar a falar sobre isso, mas riscos de distorção são as potenciais falhas que podem ocorrer dentro do processo. Por exemplo, porque não tem controle interno que funcione direito. Depois, obter evidências das distorções. Porque o trabalho da auditoria é muito baseado num processo científico. Opa, o que é um processo científico nesse contexto? Científico no sentido de que se tem que mostrar a causa e o efeito. Então tem que ter uma correlação lógica entre as coisas que o auditor observa. Então se ele diz que está errado, ele tem que evidenciar que está errado. E se ele diz que está certo, ele tem que evidenciar que fez um trabalho e que esse trabalho só mostrou coisas certas ou com erros de pequena relevância. Finalmente, dar respostas às distorções geradas por fraude e erros, né? O auditor, a gente vai ver, tem alguma responsabilidade, né? E a gente destaca alguma, porque não é total, alguma responsabilidade sobre a ocorrência de fraudes e erros. Quando ele detecta isso, ele tem responsabilidades que são estabelecidas em norma. A gente vai apresentar quais são essas responsabilidades daqui a pouco. Bom, o que mais? Finalidade da auditoria. Então, lá no final da auditoria, se houver uma distorção, essa distorção, né, ela foi gerada por alguma ação. Então, essa ação principalmente é preocupante se for, né, gerada por fraude. Então, a finalidade da auditoria, a terminados os trabalhos, é combater as fraudes, aqui está errado, né? Ou dar combate a fraudes, né? E prevenir irregularidades dentro de uma empresa. Direto da definição de auditoria, vai combater fraudes, né? Não no sentido de vai perseguir, mas encontrando erros, né? Identificar se esses erros podem ter sido ocasionados por fraudes e aí eliminar ou dar possibilidade, não o auditor, mas dar possibilidade à empresa de eliminar a fonte dessas fraudes. E isso a gente alcança, na verdade, essa finalidade como? Com indagações e determinações sobre o estado patrimonial e a gestão pública ou privada. Então, eu vou primeiro fazer pergunta para a alta administração, para a governança, né, para a alta direção da empresa, né, a respeito do que acontece ali. Essa é uma primeira coleta de informações. Ah, está tudo bonitinho. Depois disso, indagações e determinações sobre o estado financeiro, né? Então, primeiro eu pergunto sobre o estado patrimonial, depois eu pergunto sobre o estado financeiro. E, com o correr dos trabalhos, né, a descoberta de erros e fraudes, se eles existirem. Então, eu parto de uma opinião que é expressa pelos representantes da organização, e aí eu valido essa opinião. Por quê? Porque quando o auditor chega, ele já pode ser informado de que, olha, houve fraude no passado, mas a gente já corrigiu isso. Aí depois, quando ele constata a fraude, ele vê que aquilo está sob controle, né? Para você ter uma ideia básica de como é que seria essa interação, né? Primeiro eu pergunto e depois eu vou lá e verifico. Bom, o que mais? Quem é o auditor? Isso aqui é importante que a gente destaque. Quem é esse auditor? É uma pessoa que, possuindo competência legal como contador, abre parênteses, registro no CRC, e conhecimentos em áreas correlatas, aliadas a normas, procedimentos de auditoria, vai poder
obter elementos de satisfação que o levem a dar uma opinião sobre o objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo? As demonstrações contábeis, né, de uma maneira geral. E aqui a gente destaca, para ser auditor, tem que ser contador. Ser contador não basta, tem que ter o registro lá no CRC. Então, isso aqui fica destacado, né? Não tem o registro no CRC, não pode ser auditor contábil. Opa! E aí a gente está dizendo, agora a gente está falando só auditor, mas auditor para simplificar a referência a auditor contábil. Muitas provas, o que não é o caso do CFC, são provas para auditor, mas auditor do sistema de saúde. Bom, o auditor do sistema de saúde vai se preocupar com uma série de coisas, não necessariamente as demonstrações contábeis. Aí, nessa hora específica, porque ele não é um auditor contábil, ele não vai precisar do registro no CRC, isso é óbvio. E aplica-se essa definição igualmente ao auditor interno das organizações quando o auditor atua sobre as demonstrações contábeis. De novo, o auditor interno pode estar vendo se a produção não tem desvios, né, por falhas e erros e tal, né, se não tem alguma falha estrutural no processo de geração de produtos ou de execução de serviços que a empresa vende. Pô, nessa hora ele não está trabalhando com contabilidade, então não existe essa exigência. Mas trabalhou sobre a demonstração contábil, o auditor contábil, interno ou externo, tem que ter registro no CRC. Continuando, quais são as condições pessoais que a norma exige, né? E ela destaca? Inteligência, capacidade de entender o ambiente, de restabelecer relações de causa e efeito. Independência de opinião, não é levado por pressões quaisquer, né, que façam com que a opinião dele não possa ser expressa de uma maneira natural. Automotivação, percebeu que precisa fazer mais alguma coisa, não precisa ninguém mandar, ele vai lá e faz. O que mais? Espírito analítico e observador, que complementa a inteligência, porque a inteligência dá interpretação ao que foi observado. Pesquisador e estudioso, no sentido de ele estar sempre se preocupando com um entendimento das novas normas, novas leis que surgem. Vivência profissional, porque se o auditor não tiver experiência, ele pode, no máximo, ser auxiliar de um auditor mais experiente que vai ajudá-lo a adquirir o quê? Adquirir conhecimento, a ter bagagem para fazer o trabalho de auditoria, porque muitas vezes a gente deixa passar coisas até por causa da nossa inexperiência. Finalmente, imparcialidade, ele não vai se deixar levar por um aspecto específico, né, em detrimento de outros. E prudência e discernimento no sentido de não sair abrindo a boca, dando palpite, né, sem ter embasamento. Então, ter prudência é, primeiro ele adquire a evidência e depois ele abre a boca para falar o que está certo e o que está errado. Bom, a atividade de auditoria, ela pode ser simplificada com esse esqueminha aqui. Existe a entidade, a empresa, o auditor trabalha sobre a entidade e a empresa e ele vai verificar principalmente 3 coisas dentro da organização. Os procedimentos, e quando a gente fala de procedimentos, no âmbito da auditoria contábil, a gente está falando de procedimentos de controle interno sobre a escrituração e sobre a preparação das demonstrações contábeis, né? Podem ser também outros tipos de procedimento, mas aí não seria uma auditoria contábil. Depois, o foco nas demonstrações contábeis, que são o resultado desses procedimentos. E as normas e padrões que têm que ser seguidas pela organização para a elaboração dessas demonstrações contábeis. Então, a demonstração contábil do governo, ela tem uma estrutura, ela tem um conceito que é diferente de uma demonstração contábil de empresa privada. Então, tem que se observar as normas e os padrões para bater essas normas e os padrões com o documento que está sendo apresentado para ele. Pode ser uma demonstração contábil que é correta num determinado ambiente, mas para aquele ambiente específico não é. Então, ele tem que observar quais são as normas, quais são os regulamentos que regem aquela atividade específica. E, finalmente, a gente elabora um relatório. Quem são os interessados desse relatório? São acionistas, credores, clientes, fornecedores, governo e a alta administração, se a gente estiver falando de auditoria interna.
né? O auditor interno, ele trabalha para a alta administração, então ele vai prestar todas essas informações direto para a alta administração da organização. Então, esse é o esquema geral de funcionamento da atividade de auditoria. Destaca-se ainda que o auditor tem uma superposição de papéis com 3 outros agentes, né, que atuam sobre a organização. O consultor, só que o consultor está ali para propor melhorias. O objetivo do consultor é propor melhorias. Então ele encontra um erro, ele encontra algum desvio, encontra alguma oportunidade de melhoria e ele sugere a melhoria. O auditor em si, não. Ele está ali para constatar, olha, está certo ou está errado e fim de papo. E, eventualmente, ele pode até dar sugestões, mas esse papel, o papel de dar sugestões, é principalmente de um consultor. O perito é um auditor, para a gente simplificar bem, não é o nosso tema, né? Para a gente simplificar bem, faz o papel do auditor, mas dentro de um ambiente de litígio judicial. Então, quando o perito atua, existe a figura de um processo que está sendo movido contra ou a favor da organização. E aí o perito atua. Então, o auditor, nessa hora, né, ele não tem essa figura do processo judicial rolando e que conclama o seu trabalho. E, finalmente, tem o certificador. O certificador é aquele sujeito que vai dizer assim, ó, está certo ou está errado. E, de certa forma, aí nessa hora o auditor, ele está mais próximo da figura do certificador, né? Só que o certificador, ele é muito mais objetivo, em princípio, do que o auditor. A gente já viu que o auditor, para fazer o seu trabalho, vai trabalhar em cima dos controles internos, vai procurar entender os controles internos, né? E o certificador nem sempre faz isso. Ele pode, sim, verificar os controles internos, simplesmente para ver se eles estão funcionando, se a norma que orienta os trabalhos de certificação pede isso. Se a norma pedir outra coisa, ele se restringe àquilo e está acabado. Então, o certificador tem uma atividade, digamos assim, mais objetiva, não é melhor, não é de mais qualidade, não é mais útil, nada disso. Ele tem uma finalidade mais objetiva, né? E, em geral, uma certificação para um único fim. Em geral, o auditor tem um espectro maior de clientes do seu relatório, um espectro maior de usuários do seu relatório. Bom, aí a gente apresenta aqui, só para destacar, o conceito de perícia contábil. Olha lá, perícia contábil constitui o conjunto de procedimentos técnicos e científicos destinados a, até aqui tudo igual, levar à instância decisória, né, já está se falando aqui da figura de um juiz, elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução do litígio, né, do litígio, desculpa. Né? Então, acabou. Então, nessa hora, a gente está falando, tem uma figura de um litígio, né? Mas o nosso objetivo não é a perícia, a gente só está destacando a distinção entre perícia e auditoria. Vamos lá, questões de concurso. Vamos ser bem práticos na aplicação desses conceitos. E aí a gente já aproveita uma questão de concurso do próprio exame do CFC lá de 2014. De acordo com a NBC-TA 240, que fala das responsabilidades do auditor em relação à fraude no contexto da auditoria de demonstrações contábeis, julgue os itens abaixo e em seguida assinale a opção correta. É objetivo do auditor identificar e avaliar os riscos de distorção relevantes nas demonstrações contábeis decorrentes de fraudes. Olha, ele está falando assim, ele não está dizendo que é o objetivo dele correr atrás de fraude. Avaliar o risco, a potencialidade disso acontecer. E a gente tinha dito que o auditor vai checar os controles internos, para ver se os controles internos podem deixar passar alguma coisa. Então, isso aqui está correto. Depois, é o objetivo do auditor obter evidências de auditoria suficientes e apropriadas sobre os riscos identificados de distorção relevante decorrentes de fraude por meio da definição e implantação de respostas apropriadas. Ah, legal. Então, ele vai verificar
vai verificar se o procedimento que existe, né, consegue reagir às fraudes. Mais na frente a gente vai ver 3 aspectos que os controles internos têm que cobrir. Um dos aspectos é, quando acontece o erro, ele já define o que tem que ser feito para corrigir o erro. O auditor tem que verificar isso, então isso aqui também está certo. E depois é o objetivo do auditor responder adequadamente face à fraude ou à suspeita de fraudes identificadas durante a auditoria. Responder adequadamente é que tem procedimento para quando ele encontra uma evidência de fraude, né, ele executar um determinado tipo de ação. Também está correto. Se os outros 3 estão corretos, então a alternativa correta é a letra A. Lembrando, você pode estar fazendo a seguinte pergunta, mas não é fraude e erro? É fraude e erro também. Só que aqui ele não está falando somente de fraude, né? E aí a gente alerta para você, caiu na questão lá, alguma coisa que diz assim, somente, nunca, já começa a desconfiar que isso aí está errado. Por quê? Porque sempre tem um aspecto alternativo, sempre tem uma exceção. Então, nesse caso aqui, como ele não focou dizendo só fraude, né? Então não está errado o fato dele não mencionar erro. Erro também, mas aqui ele está comentando sobre a fraude. Outra questão da Sesgran Rio na Transpetro, né? Então ela fala assim, um dos objetivos do planejamento de auditoria é, embora a gente não tenha falado do planejamento, né, de auditoria, o objetivo do planejamento é que a auditoria em si alcance os resultados que são propostos para ela. Sobre planejamento a gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas então a gente vai ver. Verificar se o comitê de auditoria interna está agindo de forma competente. Esquece, a gente já viu, a auditoria contábil, ela trabalha em cima das demonstrações contábeis. Então falou lá que quer verificar o funcionamento específico de um setor da empresa, está errado. Adquirir conhecimento sobre a natureza das operações, dos negócios e da forma de organização. Reparem, aqui o foco são aqueles objetivos que a gente disse operacionais. E um dos objetivos lá, na hora que o auditor está trabalhando, é entender qual é a música que está sendo tocada ali, qual é a partitura, onde é que a empresa se situa no mercado. Então aqui a resposta correta é letra B. Aí vem, avaliar se ocorreu mudança no controle acionário da empresa nos 2 períodos anteriores à realização da auditoria? Não. Né? Isso não é o objetivo do planejamento. A gente está falando da fase inicial, né, e dos objetivos principais. Isso daqui já é a fase de execução, está no bojo dos trabalhos do auditor. Continuando, investigar a composição dos inventários de estoque, esquece, não é objetivo. Isso aqui é uma das coisas que se faz no operacional para atingir os objetivos principais. E nem está na fase de planejamento, isso já está lá na fase do botar a mão na massa. E, finalmente, envidar esforços para ampliar a lucratividade da empresa. O que é isso? Quem tem que fazer isso é a alta administração. O auditor não tem nada a ver com isso. Vamos em frente. Continuando. Outra questão lá do FEPESE. O objetivo da auditoria é, vamos lá, atender às exigências emanadas do Conselho de Administração da entidade? Porcaria nenhuma. Ele não, aí nessa hora, ele estaria perdendo a independência. Ele teria que atender o que está sendo exigido internamente. O auditor tem que ter independência de opinião. Então está errado. Outro, verificar se as demonstrações contábeis atendem aos requisitos da SOX, a Lei Sarbanes-Oxley. Lei Sarbanes-Oxley é uma lei que foi criada nos Estados Unidos e que é observada pelos outros países, né, para combater fraudes dentro de organizações. Para a gente simplificar isso aqui, porque não é o foco do nosso estudo. Então, verificar isso aqui não é o objetivo, é verificá-lo também dentro do processo de execução. O objetivo não é o que a gente faz, e sim o que a gente quer é o que a gente quer alcançar com o que se faz. Então, essa distinção, às vezes, vai dar nó na nossa cabeça. Mais uma. Aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários, e é isso aqui que está correto, né? Então, o objetivo é dizer, olha, pode confiar nessa demonstração porque ela está certinha.
Mais uma. Formular uma opinião a respeito dos controles internos atenderem à metodologia ACOSO. Não, metodologia ACOSO é uma metodologia que orienta ou sugere como deve funcionar os controles internos, mas isso é simplesmente uma metodologia. Os controles internos podem não necessariamente seguir aquela estrutura, podem ter variações, então não é impositiva, é sugestiva, então está fora. E formular uma opinião a respeito de as demonstrações contábeis terem sido elaboradas conforme os princípios contábeis definidos pelo IFAC, né? Então, são os princípios contábeis que são geralmente aceitos, né, do ponto de vista internacional, né, um padrão internacional para garantir o entendimento de demonstrações contábeis interpaíses, né? Não é esse o objetivo principal, né? Embora isso possa ser verificado em empresas que especificamente estejam sob esse tipo de normativa. Mas isso aqui é operacional, no sentido de fazer, não é o objetivo, onde eu quero chegar, é o que eu estou fazendo. Então está errado. Vamos lá, mais uma. São requisitos para o exercício, para o registro de uma pessoa física como auditor independente, exceto, olha lá, exceto, e a gente tem que tomar cuidado porque essa é outra pegadinha. O cara vai lá e coloca o exceto, às vezes sem o destaque devido, aí você encontrou a primeira que está certa, marca essa e corre para ganhar tempo. Como ele está pedindo o erro, né? Então, nessa hora você come bola. E ó, nessa questão aqui não é diferente. Você lá esqueceu do exceto, viu lá, ter registro no CRC como contador, isso está certo. Aí você marca essa daqui e o que a pergunta está pedindo está errado. Então, já era, né? Então, essa alternativa não nos serve. Comprovar o exercício da atividade de auditoria. Comprovar o exercício da atividade de auditoria é ter experiência nisso, evidenciar isso. Então, essa daqui também está correta. Outra, ter certificado de aprovação de exame de qualificação técnica. Isso ele tem que ter, por quê? Porque se ele é registrado no CRC, ele teve que passar pelo exame de suficiência. Então é óbvio, também está certo. Adquirir ou manter títulos ou valores mobiliários de emissão da entidade, suas controladas, controladoras ou integrantes do mesmo grupo econômico, é ter o rabo preso com o trabalho dele. Por quê? Porque se ele tem título lá, se ele tem investimento na empresa que ele está auditando, ele vai ficar constrangido a dizer que essa empresa está mal, porque os títulos dele podem cair de valor. Então, isso aqui está errado e isso aqui é uma ameaça à independência do auditor. Então, é essa daqui que está errada que dá a resposta para a pergunta. Possuir conhecimento permanente, atualizado sobre o ramo da atividade, os negócios e as práticas contábeis e operacionais de seus clientes é parte do entendimento da organização que ele tem que se obrigar a ter também. E, finalmente, a gente vai lá para uma questão lá da Cefaz, de Santa Catarina, que fala assim, ó, analise a lista abaixo. Profissional com qualquer formação. Profissional com qualquer formação, né? Em princípio não pode ser auditor, né? Auditor contábil. Ele pode ser até, como a gente comentou, um auditor interno para funções específicas da organização. Segundo, contador devidamente registrado em órgão de classe. Esse é um auditor contábil. Contabilista. Contabilista. A figura do contabilista é uma figura mais antiga que fala de técnicos que exercem a função de contador, né? Que exercem atividades dentro da contabilidade, tá? Então, nesse caso, o contabilista ele poderia exercer uma atividade de auditoria, né? Então, tudo bem. Exame de conformidade. Exame de conformidade é alguma coisa que pode ser feita tanto pela auditoria simples quanto pela auditoria contábil, quanto também pela perícia. Litígio. Litígio, especificamente, a gente já viu. É uma atividade que não tem a ver com auditoria, tem a ver com o
perito. E, finalmente, investigação de fraude, né? Quem é que deve fazer investigação de fraude? Aí ele pergunta, né? Ele pede, assinale a alternativa que esteja associada. 1. A auditoria interna. 2. A auditoria contábil. E 3. A perícia contábil. Nessa ordem. Então, a gente vai ver. 1. Ele está marcando lá no 1, né? Que é o quê? A auditoria interna, ele está focando a auditoria interna, né? Então ele está dizendo lá, 1, pode ser a 1 e a 4, a 1 e a 6, a 1 e a 2 e a 6, a 3 e a 6, aí a gente dá uma olhada lá e vê o seguinte, se tivesse aqui litígio dentro da auditoria interna, não funcionava. Então, já que não tem litígio, nessa história toda, a gente corta o E, porque o E é uma coisa específica para a perícia, e a gente está falando de auditoria interna. Aí a gente vai dar mais uma olhada, vai dar mais uma examinada nas questões. Vamos dar uma olhada aqui. O 3 é perícia contábil, então dentro da perícia contábil tem que aparecer o litígio. Essa aqui é uma técnica para você dar resposta rápida para a questão. Então vamos dar mais uma olhadinha nas alternativas. E aí no 3 tem que aparecer litígio. Aqui não aparece litígio, aqui não aparece litígio e aqui também não aparece litígio. Como a gente já cortou a E, né, a resposta correta é a letra A. O auditor interno, vamos lá, 1 e 4. O auditor interno, voltando aqui, é um profissional com qualquer formação, né, e faz um exame de conformidade, vai verificar se as coisas estão certas. O auditor contábil, 2 e 4. Ele é um contador devidamente registrado em órgão de classe, não está dizendo que não é contabilista, mas está dizendo que é um contador devidamente registrado em órgão de classe e também faz exame de conformidade. E, finalmente, 2 e 5. O perito, ele é um contador devidamente registrado em órgão de classe, porque ele é como se fosse um auditor, mas ele trabalha num ambiente de litígio, essa é a resposta da questão, e nessa hora a gente vai dar uma descansadinha para você tomar fôlego e daqui a pouco a gente continuar com as nossas abordagens, tá? Até já, bons estudos para vocês.